Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também ele é colocado no canal do YouTube Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana nós procuramos entender um pouquinho desses ensinamentos, porque são eles que nos norteiam na nossa jornada aqui na Terra. Os conhecimentos, as leis universais que Jesus nos ensinou através da sua vivência aqui, faz com que a gente se espelhe no seu exemplo, para que a gente também possa continuar na nossa jornada com mais segurança. Então nós vamos iniciar o Evangelho de hoje, agradecendo a Ele, ao Mestre querido, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, como Ele sempre está, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Graças a Deus. Então, muito boa noite a todos que estão chegando aqui. E hoje eu trouxe um tema que é um tema muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse daqui, nesse momento, eu acredito que, pela própria situação que nós estamos passando de transição planetária, e aonde os valores estão sendo muito discutidos, principalmente a organização familiar. Hoje em dia a gente vê que muitas coisas estão mudando, muitos valores estão sendo deixados também de lado. E eu acho que um dos fatores que mais pega é o fator da paternidade e da maternidade. Porque, veja, a criança, quando ela chega aqui na Terra para começar a sua jornada evolutiva, ela vem como se fosse um computadorzinho formatado. Ela tem lá no seu inconsciente todas as vivências de passado que ela já teve, em outras épocas, em outras eras, personalidades que foram construídas no passado, e nesse momento é uma nova oportunidade para esse espírito, para essa consciência, onde ele, chegando aqui, vai formar uma nova personalidade. O nome que nós carregamos hoje é a nossa personalidade atual, que nós formamos a partir de onde? A partir da genética que nós carregamos, da nossa família, a partir de todo o aprendizado que nós tivemos dos nossos cuidadores, a partir do meio onde nós crescemos, a partir do nosso relacionamento com o nosso temperamento que a gente traz. Eu acredito que já anteriormente do nosso espírito, o estilo de enfrentamento que são herdados dos nossos pais, ou de um ou de outro. Tudo isso faz parte de um conjunto onde o espírito, depois, na sua fase adulta, ele vai promover o seu progresso espiritual na sua vida adulta, nos desafios, no planejamento que ele traz. Já a gente sabe que a gente traz um planejamento lá da proposta reencarnatória, cada um de nós traz isso. Ninguém cai de paraquedas do nada aqui na Terra. Até que para a gente poder chegar aqui e nascer, há o concurso de várias almas envolvidas, para que de toda uma estrutura que é montada para que a gente possa hoje estar aqui nos manifestando na matéria. E é tão importante esse conhecimento, principalmente para aquelas pessoas que malbarateiam a oportunidade de estarem encarnadas aqui nesse momento.
seja judiando do corpo, seja através de vícios, seja através dos exageros, seja através das ideias suicidas. Nós devemos lembrar que estar hoje, a nossa consciência, que é o que somos todos nós, o nosso espírito, estar hoje encarnado aqui no planeta, é também um merecimento e envolve outras pessoas, porque ninguém vive aqui sozinho. E uma atitude nossa, que nós tomamos na vida, seja em que direção for, vai respingar em outras vidas. E nós seremos responsáveis por aquilo que a gente causar também nas outras vidas. Existe uma passagem que está no Evangelho de Jesus, em que ele fala sobre os pais e sobre a sua mãe e sobre os seus irmãos, que diz assim: e vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Essas palavras podem parecer um pouco estranhas na sua tradução aqui para nós, mas Jesus nunca renegou a sua família, principalmente sua mãe, que esteve sempre do seu lado em todo a sua vida, principalmente nesse período de messianato. O que ele estava dizendo aqui, fazendo uma diferenciação, é entre o que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Porque nem todos aqueles que nascem numa família pelos laços de sangue são espíritos simpáticos entre si. Muitas vezes as pessoas vão considerar um amigo mais como um irmão do que o próprio irmão. Isso é comum acontecer. Mas hoje não é isso, não é só nesse ponto que eu quero me ater, mas sim na missão dos pais. Porque veja, se o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Quando um casal gera uma criança, um corpo, esse espírito já existia antes da formação do corpo. Ele já existia. E aqui, no nosso estágio evolutivo, ele não só existia, como já vestiu várias personalidades em outras épocas. Portanto, o pai ou a mãe não geram o espírito do filho. Eles vão fornecer um envoltório corporal para que esse espírito se expresse aqui na matéria. Como é que a gente se expressa aqui na matéria? Com o corpo energético, o corpo mental e o corpo físico. Esses são os corpos com que nós nos exprimimos aqui na vida de encarnados. Esse espírito que vai ocupar esse corpo, ele vem para progredir moralmente. E a missão dos pais está justamente aí, de fazer com que esse espírito, esse compromisso, inclusive assumido, é que ele faça com que esse espírito se desenvolva não só intelectualmente, mas também moralmente.
como eu disse anteriormente, algumas vezes esses espíritos que se encarnam numa mesma família são simpáticos entre si. Já, às vezes até já encarnaram em outras épocas, né? Em papéis trocados, mas são mais próximos pela sua similitude de gosto, de costume, enfim, são espíritos que se reúnem em famílias por afinidade. Pode acontecer, porém, que espíritos outros que no passado espiritual geraram antipatias também venham a se encarnar nesse núcleo, justamente para quê? Para poder resolver essa situação que ficou mal entendida, um amor mal entendido que ficou aí caminhando durante muito tempo. Muito bem. Jesus deixou muito claro que os verdadeiros laços de família não são o do corpo, mas sim o do espírito. E essa afinidade, esse amor que une os espíritos numa mesma família, eles se manifestam tanto aqui na vida física, como também depois no mundo espiritual, quando desencarnam. Esse afeto continua. E muita gente fala assim, mas aí, vamos supor, o meu pai morreu, e aí eu vou voltar numa outra existência com ele, ele não vai ser meu pai. Veja, ser pai, irmão, marido, filho, são papéis que nós representamos aqui no palco da vida durante um espaço de tempo muito curto diante da eternidade. Então, apenas papéis, porque aquelas pessoas, aqueles espíritos que verdadeiramente se amam, Deus não separa. E a nossa família também não é só essa família que a gente conhece aqui de encarnados. Tem muita gente envolvida. É muito tempo de encarnações, que a gente vem desenvolvendo a nossa lavoura afetiva. E quando um espírito deixa a matéria, quando o encarnado, na linguagem popular, morre, o seu espírito, a sua consciência, retorna ao mundo verdadeiro, que é a outra dimensão, que é o mundo espiritual. E é claro que ele não vai chegar lá no mundo espiritual e virar santo, nem demônio, como muita gente pensa. Não, ele simplesmente vai voltar como um estudante volta para casa depois de terminado um curso. E aí vamos avaliar o que foi aproveitado dessa encarnação. O que faltou ainda para aprimorar melhor o conhecimento? Como que ficaram os relacionamentos quando a gente deixa a encarnação? Tudo isso será levado depois em conta para a programação da nova encarnação, que é um novo curso que nós vamos fazer. E para que esse espírito progrida e muitas vezes se veja em paz com a sua consciência, ele precisa retornar à vida física justamente para corrigir aquilo que não deu certo ou para continuar trabalhos que já tenha começado. Então, esse espírito será analisado por espíritos superiores, todos nós temos espíritos superiores a nós, e vamos preparar uma nova encarnação. E não é fácil, porque às vezes depende de quem é que está aqui encarnado, quem vai se candidatar para ser pai e mãe, qual tipo de relação que houve antes desse evento.
a gente sabe pela nossa própria evolução e pela história, né, da humanidade, é só pegar os livros de história para ler, que o nosso passado não é muito bonzinho. E aí, conseguir quem nos aceite para reencarnar aqui, porque não é fácil, gente. Primeiro vai ter que passar por todo o processo biológico dentro do útero da mãe. Depois, chegando aqui, vai ter que fazer todo um aprendizado até que esse espírito consiga sobreviver sozinho aqui na matéria. Depois tem as questões morais, as questões sentimentais envolvidas no meio desse processo. Por isso que eu digo, tem muita gente envolvida numa encarnação nossa. No mínimo umas 50 pessoas. E as pessoas ainda não dão valor à vida que tem. E a gente, se a gente não tem uma lavoura afetiva muito boa, se a gente não costuma ajudar ao próximo, ajudar as pessoas, às vezes é difícil achar quem queira ser nosso pai ou nossa mãe. Não é fácil, porque além de gerar o corpo, tem todo um cuidado. Quem é pai e mãe sabe muito bem o quanto que dá trabalho a gente criar uma criança. Mas até nisso, a espiritualidade de Jesus vem elucidar, falando desse parentesco corporal e espiritual. E ele diz para a gente não recusar no berço o filho que muitas vezes repele os pais, o pai ou a mãe. Porque nesse momento, esse é o grande papel. Porque pode vir nesse corpo que foi gerado um espírito antagônico, com um ou com o outro, ou às vezes dos dois. Essa alma vem do espaço para progredir. E os pais têm que ter conhecimento dos seus deveres, de encaminhar essa alma para Deus. E o que nós vemos hoje é uma displicência na educação da criança. A criança é levada desde muito cedo para a escola. Ela começa a ser exigida demais. E a criança precisa de um período lúdico, ela precisa de brincar. Ela precisa de usar a sua imaginação. E a gente vê crianças pequenas já com tantos horários apertados, pior do que adulto. Começa a entrar na primeira série, pronto, aí já começa, são matérias, horário do balé, o horário da natação, o horário disso, o horário daquilo, aquela cobrança. Gente, eu tô vendo hoje, dentro da minha área da saúde mental, a gente vê crianças com 9 anos com depressão, com 9 anos de idade querendo cometer suicídio, cansadas. Porque além de ter uma agenda muito cheia, não tem a disponibilidade dos pais para conversarem. Porque durante a semana é tudo muito corrido. E os pais estão terceirizando a educação da criança para a escola. Quando o dever dessa educação não é da escola. A escola, ela dá o intelecto. Ela ajuda no desenvolvimento, no conhecimento, mas a educação mesmo se aprende dentro de casa. Se a gente não senta à mesa e fica olhando nos olhos do seu filho enquanto fala, não troca neurotransmissores, essa criança não se sente pertencida ao núcleo dela. E aí, ao invés de criar uma criança, a gente está criando um robozinho. É preciso também tomar muito cuidado com o jovem
com as companhias que eles andam e dar atenção para essa criança. Também dar responsabilidade à criança e ao jovem, desde cedo. Porque hoje o que a gente vê na educação infantil é que se peca ou por falta ou por excesso de cuidado. E em ambos os casos, a gente tira todo o chão desse espírito que veio do espaço para progredir. E mais tarde, nós pais seremos chamados às nossas contas. Porque Deus vai perguntar dentro da nossa consciência o que é que nós fizemos desses espíritos. Eu entendo que hoje em dia a vida é corrida, nós precisamos trabalhar, a mulher hoje trabalha fora, eu também criei o meu filho trabalhando fora, mas a criança, nunca se esqueçam, ela precisa de atenção, ela precisa de que os pais brinquem com ela. É brincar. Não é comprar brinquedo caro, porque o brinquedo caro, amanhã, se você perguntar para um adulto hoje qual era o brinquedo que você tinha, se ele lembrar de um ou dois é muito. Não é disso, mas a gente sempre lembra daqueles momentos que nós passamos com os nossos pais, das brincadeiras que fizemos, das conversas que a gente tinha. E como psicanalista que trata da infância das pessoas, é tudo que a gente vê aqui. Se você é pai, se você é mãe, principalmente de crianças ou adolescentes, presta atenção. Tudo que está acontecendo hoje no relacionamento entre vocês será a memória que eles virão depois contar amanhã. Que memórias que a gente quer que eles tenham? Outra coisa, quando nós educamos uma criança, a gente não está criando um cachorrinho. Para a criança, é preciso dar a responsabilidade de acordo com a idade dela, para que ela se torne uma pessoa, um espírito reencarnante aos 21 anos, já com uma certa independência. Que ela seja direcionada a produzir para a sua própria subsistência. Mas mais do que isso, que ela também olhe para aqueles que estão à sua volta, que ela possa ajudar também. E essa questão do ajudar, a gente ensina com exemplo. A gente ensina com exemplo. Não, os espíritos nos falam sempre para tomar cuidado com o que a gente faz, com esse presente que Deus envia na nossa vida. Porque senão depois a nossa colheita vai ser de muita lágrima. De ver um filho que não progrediu, de ver esse espírito muitas vezes desvirtuado. É claro que eu conheço mães, várias que eu já atendi, que fizeram tudo. E eu tenho certeza que fizeram mesmo. E mesmo assim, os seus filhos não seguiram o caminho do bem. Nesses casos, a única coisa que resta é entregar a Deus. Porque se esse espírito foi confiado à sua mão e você fez tudo o que foi possível, depois de uma certa idade do livre-arbítrio, não tem mais o que fazer. A personalidade de uma criança é formada até mais ou menos os seus 16 anos. Depois disso, fez 18 anos, nós só somos conselheiros. E aí nós já vamos começar a colher do comportamento deles aquilo que nós plantamos na realidade. Porque a criança, ela vem como
um computador formatado. O que vai ter dentro dela vai depender de nós, o que é que nós vamos inserir ali dentro. Ela é que nem um mata-borrão, que precisaria ter muito cuidado ao tratar, com o que se conversa. Não pense que a criança pequena, o bebê, está dormindo e que ele não vai sofrer as consequências, porque inconscientemente ele é um espírito desdobrado. Conversas que se tem, brigas dentro de casa, tudo isso vai causar muitos danos à criança, a esse espírito que está recomeçando uma jornada. E a responsabilidade vai recair sobre aqueles que tiveram esse espírito aos seus cuidados. E a tarefa, minha gente, não é tão difícil como a gente pode pensar pelo que eu estou falando aqui. Não. Também não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante como o sábio tem total condição de fazer isso, de dar essa atenção. A criança tem necessidades básicas de pertencimento, de segurança, de alimentação, de poder expor as suas emoções. Tem necessidade que os seus cuidadores cuide dos seus limites, faça a poda daquilo que não é bom. Coloque dentro dos limites realistas, que ela aprenda já desde criança isso. Então não é uma coisa muito difícil de fazer, não. A criança, desde o berço, ela manifesta os seus instintos, tanto os bons como os maus, que ela já traz das suas existências anteriores. Cabe aos pais observar, estudar esses comportamentos, para que esses males eles sejam sanados, né? Sejam cortados já pela raiz, como a gente faz com as plantas de um jardim. É preciso fazer como um jardineiro mesmo, arrancar esses brotos daninhos e ensinar. Hoje em dia é muito triste a gente ver que se dá a uma criança de 3, 4 anos um iPad de presente. Ela fica ali hipnotizada naquela telinha que nunca acaba, para que daí os pais tenham mais tempo de fazer suas coisas. Isso é muito triste. Hoje nós temos adultos que estão ficando doentes por causa disso. E já estamos viciando a criança antes mesmo que ela comece a falar direito. Porque 3, 4 anos, o que a criança sabe? Celular, iPad, televisão, são aparelhos hipnóticos. A criança, eu sei que é difícil ela estar em lugares verdes, ao ar livre, mas ela precisa de brincar. Às vezes até dentro de casa mesmo. Brincar de carrinho, brincar com o trenzinho, brincar com alguma coisa. Desses momentos ela não vai esquecer. Uma criança que é educada a ter responsabilidade desde pequenininha, já com os seus brinquedos, se tornará um adulto responsável. Uma criança que foi negligenciada na infância será um adulto que vai negligenciar. Uma criança que não se sente pertencida vai ter muito problema de autoestima. Uma criança que se sente defectível porque é cobrada o tempo inteiro.
a ser a melhor de todas, a ter que tirar notas altas, a ter que fazer isso, a ter que mostrar sua performance num esporte ou em alguma coisa. Acaba se tendo um padrão de defesa do ego tão inflexível e acaba se tornando um adulto perfeccionista, chato, sofredor. Então nós precisamos repensar um pouquinho, já que nesse momento da humanidade tantos valores estão sendo colocados na mesa. A educação da criança, a presença dos pais, e isso inclui o quê? A família. A tarefa de educar não é só da mãe, é do pai também. A criança precisa desses dois. A mãe é a parte da energia yin, que é a emoção, que é todo o sentimento. O pai é a energia de execução do trabalho, da vida material. Ela precisa ter esse equilíbrio energético dentro dela, das emoções equilibradas do masculino e do feminino. A maternidade não deveria ser feita sozinha. Os pais também têm que estar presentes. E hoje o que a gente tem visto são mães que tiveram filhos solteiras, que criam os seus filhos sozinhas, com pais pouco presentes. E esse é o futuro que nós estamos criando para a humanidade. Porque agora deu-se a moda de dizer que casamento é instituição falida, então se a gente quer ficar junto, vamos morar junto e só. Quer dizer, não tem responsabilidade. E se chega uma criança no meio, ela já vem no meio disso. É preciso haver o compromisso. É preciso tomar muito cuidado quando se coloca um filho no mundo. Emmanuel, ele fala que a nossa casa não é um lugar que vive somente de enfeites, mas ela deve ter fundamentos espirituais para que a educação se faça de modo integral. Inclusive a educação do espírito. A criança hoje, qualquer criança, eu dei aula para crianças de 2, 3 anos, de 3, 4 anos de idade, de base em favela há muitos anos atrás, e eles entendem perfeitamente o que significa uma reencarnação. E com qualquer criança que se fale a respeito disso, ele sabe. Mas eu sei que tem pessoas que estão presas ainda a conceitos religiosos e tudo bem, independentemente da religião. Acreditando ou não na reencarnação, a missão de pai e mãe é sagrada. Porque nós não podemos, nós podemos até gerar um corpo no laboratório, mas quem dá a vida é Deus. Portanto, o ser que ocupa esse corpinho aí, ele é saído das mãos do Criador. E nós temos que ter todo o cuidado com eles. Assumir compromisso de maternidade e paternidade é um engrandecimento para o nosso espírito, porque Deus nos confia almas para isso. Desde que nós compreendamos, o caráter divino dessa missão. Infelizmente, as criaturas mal avisadas desse planeta ainda não compreenderam muito bem esse papel.
essa missão que vieram a desempenhar. Como diz Emmanuel, que os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. E ele diz mais ainda: receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil, mas também não é impossível. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. O equilíbrio é a palavra principal para que se promova a educação das crianças. E é claro que se a gente consegue cumprir isso, no futuro nós teremos adultos mais equilibrados. Adultos que aprenderam a desenvolver o auto-amor, que aprenderam a gostar de si mesmo, a se respeitar e respeitar o próximo. Para isso, o Evangelho nos convoca. Não importa qual seja a religião que a pessoa professe, mas que ela tenha em mente que um serzinho que foi confiado às suas mãos veio das mãos daquele que é o Criador da vida. É um evento muito importante na vida desse espírito reencarnante, mas muito mais para nós que aceitamos essa missão. Então fica o recado de hoje. Procurem estar mais com os seus filhos, conversar mais. Deixe de lado os aparelhos eletrônicos. Coloque mais o lápis na mão da criança para ela fazer um desenho, para ela pintar, do que ficar olhando em tablet, em joguinhos. Crianças tão pequenas, tão pequenininhas, que chega a dar até uma dor no nosso coração de ver. A criança precisa de brinquedos, de coisas lúdicas. E nunca se esqueça, se você quer a amizade do seu filho, não é só fazer tudo o que ele quer ou pede, não. Você tem que aprender a dizer não, a ter esse equilíbrio, e ele vai te respeitar. E ele vai te amar. Por isso, e mais tarde, depois, ele vai te agradecer por você ter repreendido e por você ter dito não. Porque as crianças crescem e se tornam adultos. E eles vão olhar para trás e eles vão perceber perfeitamente dos lares de onde vieram. E eu espero que esse evangelho aí tenha tocado seu coração, que a gente entenda que para a gente ser feliz no mundo, para que a gente se ajude uns aos outros, nós precisamos de muito amor, mas também precisamos de equilíbrio.
Porque, como diz Emmanuel, o afeto em demasia também estraga. E a falta dele também. Então, vamos procurar esse equilíbrio. Sabe, olhar nos olhinhos desses seres tão lindos que a vida nos presenteia. Sabe, e ajudá-los e pensar, vem meu querido, minha querida, eu vou te ajudar a evoluir nessa vida. Uma criança desenvolve o amor pelo pai e pela mãe, não é porque eles lhe dão tudo, é porque eles brincam com eles. Quando a gente brinca com a criança, a gente entra no mundo delas. E elas se sentem pertencidas ao nosso também. Pensem nisso. Sem tanta exigência. A vida depois de adulto já vai exigir muito. Não eduquemos as crianças para viver num mundo só de competição, de ficar competindo. Mas vamos começar a criar nova era, ensinando a criança a respeitar, a ajudar e a ser fraterno com o outro. Garanto que a sociedade vai ficar muito melhor. Nós agradecemos ao nosso mestre, agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente por essa oportunidade, por esse evangelho. Pedindo ao nosso mestre que abençoe cada lar aqui representado, que abençoe especialmente a todas as crianças do nosso planeta, onde quer que elas se encontrem. Que abençoe esses espíritos reencarnantes que nós sabemos já são aqueles que vão realmente efetivar a nova geração, a nova era desse planeta. Amado Jesus, proteja as nossas crianças. Ilumine a mente dos seus cuidadores, para que eles possam perceber a preciosidade da missão que têm em mãos. Que todos os lares sejam muito abençoados. Que a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, desperte esse amor de mãe zelosa, cuidadosa, que nos deu exemplo com Jesus, que nós possamos também seguir os seus passos de amorosidade. Repreender sim quando necessário e amar também. Essa é a nossa missão, de fazer com que o nosso planeta evolua. É a criança de hoje que vai fazer esse futuro de amanhã. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus e graças a vocês também. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o fim. Daqui a pouquinho esse vídeo vai lá para o YouTube. Também não se esqueçam de curtir assim que vai aqui pro feed e também no YouTube. E compartilhe com aquelas pessoas que você ama, tá bom? Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um Evangelho Online. Um beijo no coração, fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Até lá.